Professora Denilson por aqui, com mais uma super videoaula. E primeiramente, meus parabéns por você estar aqui. Você faz parte da nossa comunidade, da nossa tribo, né? De profissionais de geotecnologias. E vamos lá então, o que é que acontece? Nessa aula eu vou falar sobre a utilização de imagens de satélite. Na realidade, de imagens diversas, né? Passando, preste atenção, uma série de dicas e de cuidados que você tem que ter. Porém, antes disso, eu gostaria de te lembrar, veja bem, que este mini curso é, como o próprio nome diz, né? Ele é um mini curso do treinamento ArcGIS Expert, que é o mais completo treinamento de ArcGIS do Brasil. Aqui embaixo tem um link com uma playlist com alguns depoimentos de alunos. Então clique neste link e assista aos depoimentos. Uma vez dito isso, vamos para a aula propriamente dita, né? E o que é que acontece? Como eu disse nas outras aulas, cara, sem ser redundante, mas é importante você saber disso, que essa aula é uma sequência das outras. Então assista primeiramente elas, aonde que eu falei, por exemplo, de datum, de você utilizar coordenadas geográficas ou projetados dados. Isso tudo é importante, sendo que, preste atenção, quando se fala em utilização de imagens, e uma imagem nada mais é do que um número de pixels na horizontal e um número de pixels na vertical, o que é que acontece? Nos seus projetos você pode utilizar imagens de diferentes fontes, aonde que você tem que cuidar das bandas rastreadas, né, pelo sensor e as resoluções para saber que imagem que você vai utilizar no seu projeto. Você vai cuidar disso, né? Opa, qual as faixas que esse sensor está mapeando? Qual a resolução, as 4 resoluções, né? Porém, cara, é muito conteúdo. Aqui eu vou focar em erros, aonde que muitos profissionais, preste atenção, saem utilizando imagens de tudo que é sensor, sem ter muito cuidado. Puxam imagens do Google Earth em seus projetos, de outras plataformas, e não se preocupam se esses dados estão ortorretificados. Logo, cuidado! Aí já vista a sua aplicação, se é, por exemplo, somente um mapa para licenciamento ambiental, você pode pegar uma imagem do Google Earth, puxar no seu projeto e utilizar, porque o objetivo é só dar uma embelezada mesmo no mapa, não é verdade? Porém, algo completamente diferente é você querer fazer, por exemplo, um cadastro urbano ou o georreferenciamento de um imóvel rural. Nestes casos, você vai ter que ir a campo, locar uma série de pontos de controle
pegar e fazer do imageamento, seja contratando o mapeamento de uma empresa terceira, ou, por exemplo, com a utilização de drones. Posteriormente, preste atenção em um software próprio para isso. Você vai ter que fazer a mosaicagem, a ortorretificação e o georreferenciamento destas imagens. E como eu disse, muitos profissionais cometem este erro. Os mesmos querem simplesmente abrir um software de geoprocessamento, um ArcGIS, um QGIS, puxar uma imagem de satélite e já fazer da vetorização e o mapeamento e enfim. Não tem esta percepção que uma imagem está sujeita a uma série de erros, desde pixels com níveis digitais que não condizem com a realidade, até mesmo os erros devido ao voo, né, o pitch, o roll e o yaw, porque o avião, o drone, ele deveria voar perfeitamente na horizontal. Só que, cara, existe vento, existe uma interferência e outra. O drone e o avião, eles têm uma rota de voo e eles têm que corrigir dessa rota e perceba, ó, eles fazem este movimento, enfim. Existe uma série de distorções. Logo, cuidado! Vai trabalhar com imagens. Estas imagens foram ortorretificadas? Isso mesmo, porque, cara, por exemplo, se você puxar no ArcGIS ou no QGIS, via API, imagens do Google Earth ou do Bing, você vai sobrepor os seus dados e vai acontecer isso aqui, porque as imagens não foram ortorretificadas.